Felizes são os mansos. E é o que nós vamos falar hoje, sobre os mansos. Felizes. Eu sei que a mansidão não é tão fácil de ser praticada diariamente. Vamos botar assim no nosso dia a dia. Porque nos deparamos todos os dias com tentações, situações que nos fazem sair do Espírito. Mas se a gente for guiado pelo Espírito Santo, por maior que seja a tentação, por maior que seja a pressão, nós vamos não ceder para a nossa carne, mas sim para a vontade do Espírito. Eu costumo dizer que quanto mais próximo do Senhor, mais parecido você vai ser ou se tornar a Ele. É importante isso. Quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais Ele vai me modificando, trabalhando no meu interior. Tem coisas que nós olhamos na palavra que, aos olhos humanos, quando olhamos, dizemos: não, isso não é para mim. Não, eu jamais vou alcançar esse nível. Mas eu quero que você entenda que nós estamos aqui para imitar Cristo. Nós estamos aqui para ser o referencial dele. Não se preocupe com como é que você vai agir, porque na hora ele vai te guiar. Ele vai te dar a direção. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma promessa para os mansos. Há uma promessa para aqueles que permitem do Espírito Santo trabalhar no seu interior. Você pode ver que o cristão, ele foi chamado por Deus para realmente influenciar o mundo de uma forma diferente. É por isso que se percebe quando a pessoa ela segue essa direção de Cristo, quando ela se torna igual a Ele. Por isso que logo se percebe uma diferença, porque ela passa a agir como Cristo, ela passa a falar como Cristo fala, ela passa a andar como Cristo andou no seu dia a dia. E isso não se torna uma tarefa árdua, dura, não. Isso se torna uma coisa natural. Cheio de Deus, a carne vai ficar lá embaixo. A carne não vai falar mais alto do que o Espírito. E o Espírito Santo ele vai estar sempre me orientando. E eu vou fazer com que o fluir dele seja algo natural e alcance o meu próximo. Você quer ver uma coisa? Os 10 mandamentos. Nós temos dos 10 mandamentos, 4 falam do relacionamento com Deus. 4. 6 deles, dos 10, falam do relacionamento do homem. Do relacionamento que a gente tem que ter com o homem, de um para com o outro. Pastor, não é fácil a gente ser todos os dias, suportar certas coisas que somos obrigados a suportar, porque o mundo já é do maligno. Mas como você acabou de louvar, Deus é bom. Deus é muito bom. E todos os dias Ele vai te dar condições de você ir vencendo essas situações dia após dia. E você vai se modificando por Ele. No capítulo 37, no Salmos 37, Ele nos dá aqui uma direção. Porque geralmente quando enfrentamos uma situação, quando somos tentados a agir pela carne, quando vem aquela raiva, aquela vontade assim que parece que a gente não vai vencer, quando alguém vem usado pelo mal para te provocar, para te fazer o mal. Quando você está na rua, vou dar um exemplo do dia a dia, né? A gente está na rua dirigindo, de repente um sujeito vem e te dá uma cortada, uma fechada,
E de repente o sujeito ainda acha que está na razão e você é obrigado. É obrigado, porque o Espírito Santo ele fala no seu coração, você deixar até aquela pessoa aí, achando que ela está com a razão. Eu lembro uma vez que nós estávamos na igreja, isso há mais de 25 anos atrás, e eu tinha o final da vigília, finalzinho da vigília. De repente entrou na igreja o filho de um membro da igreja, mas esse rapaz estava enlouquecido, bêbado, mas muito doido. Imagina uma pessoa doida, chegando na igreja 5 horas da manhã. E quando eu vi aquele rapaz, eu conheci os pais dele, eu era obreiro nessa época, e eu já conhecia a fama dele de violento, e eu tentei apaziguar, tentei falar com ele numa boa, mas de repente veio um abençoado que estava ali com a gente, que era um pouco valentão, e entrou numa de querer enfrentar o rapaz. Pois bem, vocês já imaginam o que aconteceu. Nesse momento que ele tentou enfrentar o rapaz estava vindo no corredor, e ele aqui enfrentando, você não vai entrar aqui, você está repreendido, tal, e se você entrar aqui, você vai ver o que vai acontecer. Até que o rapaz veio, correndo na direção dele, e naquele dia eu vi uma pessoa se batizando pela segunda vez. Porque eu lembro que o nome dele era Fernandinho, que o Fernandinho, aqui na igreja, aqui tinha o altar e o batistério atrás da igreja. Eu lembro que o Fernandinho entrou pela porta ali e mergulhou no batistério de uniforme e tudo, de obreiro. Naquele dia o Fernandinho se batizou de novo, porque chamou o sujeito para briga, e quando o sujeito aceitou a proposta, Fernandinho, ó, como diz aí fora, meteu o pé. Para dizer a realidade, nós que somos de Cristo, nós não sabemos nem brigar mais. Você sabia disso? Você já perdeu essa malícia do mundo. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Eu não sei o que é uma briga há mais de 30 anos atrás. Mas isso não pode ser novidade para o cristão, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para apaziguar. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós não fomos chamados para botar fogo, botar lenha no fogo, mas para apagar o fogo. Foi para isso que nós fomos chamados. Por isso que não é algo anormal o cristão chegar em meio a uma confusão e fazer aquele ambiente mudar. Porque onde ele chega, Cristo chega. E aonde ele chega tem que reinar a paz, porque ele é Cristo, ele está com Cristo. Mas o erro do cristão é quando ele acha, né, que ele pode trabalhar ou usar as armas do mundo. Nós não trabalhamos mais, não usamos mais as armas do mundo. Por isso, no Salmos 37, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Dirá-te-á também do Senhor e te concederá o que deseja o teu coração. No versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o Senhor fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. No versículo 7 ele disse: descansa no Senhor, e espera nele, e não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixai a ira e abandona o furor.
não te indigne para fazer o mal. Abandona a ira. Você já reparou que toda vez que a gente cede para a ira, logo a gente automaticamente cedemos para o pecado? Eu não sei você, mas eu já enfrentei situações dificílimas. Eu lembro uma vez, na África do Sul, quando eu fui vítima de um assalto. Estava eu e minha esposa saindo da igreja. E de repente veio um sujeito e simplesmente botou, próximo da igreja, botou a arma na minha cabeça e pediu os pertences. E eu estava pronto para dar o que eu tinha. Mas aí, quando a minha esposa estava indo em direção ao carro, ele veio e um deles segurou a Ana. Falei, quer levar os pertences? Leva. Mas no momento que eu percebi que ele não queria só os pertences, mas que ele queria levar a Ana, a minha esposa. É por aquele momento, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que na hora me deu um branco e eu avancei naquele que estava querendo levá-la para botar no outro carro. E o sujeito que estava com a arma aqui na minha cabeça, eu esqueci dele. Ele deve ter apertado, não aconteceu nada. Porque o Senhor é aquele que nos protege. Mas por um momento eu sei que, se ele quisesse os bens, ele poderia levar. Mas no momento que ele falou, não, vou levar ela. Eu falei, não, ela não vai tocar, meu irmão. Então eu vou ter que ir para a glória com Cristo hoje. Mas ela tu não vai levar. E nisso que ele pegou a bolsa e saiu, ele me deu um soco no rosto, e eu consegui soltar a Ana das mãos dele. Ele pegou o carro, foi, e quando chegou mais ou menos 200 metros, no sinal, ele avançou o sinal, bateu, puf. E eu me lembro que os membros da igreja disseram, pastor, the fire came down, the fire came down, pastor. O fogo desceu, eles estão lá, estão presos no carro. Aí o Mário, o homem, a humanidade do Mário, o homem, não o Mário cristão, o Mário homem, naquele caminho, de onde eu estava até o local onde eles estavam presos no carro, várias coisas passaram na minha cabeça. E eu com o rosto inchado, falei, agora ele está preso? Agora eu vou lá. E quando chegar lá ele vai ver. E as pessoas do meu lado, basta, the fire came down. Eu só estava toda hora, the fire came down, all right, eu sei que o fogo desceu, mas deixa eu ir lá. Eu lembro quando eu cheguei, eu olhei para o rosto dele, ele já preso, algemado. Tinha um obreiro que era um policial. O obreiro estava presente, e o obreiro disse, pastor, calma. Só que aquela ira, aquela raiva, no momento que eu vi aquele rapaz, a presença do Espírito Santo em mim naquele momento foi tão profunda, que eu olhei para aquele rapaz e entendi que ele era mais uma vítima do mal. Que era mais uma vítima do mal. Eu lembro do rosto dele. Mas eu creio que se eu tomasse uma outra atitude naquele momento, eu ia perder toda a razão. E eu só fiz o que eu fiz quanto a Ana, porque você sabe que bens a gente recupera. Agora, uma esposa bonita como essa, fica difícil. Então minha reação na hora foi essa, mas depois eu parei para pensar, falei, meu Deus, o que eu fiz? Quantas vezes nós agimos de uma forma inadequada e depois que fazemos, pensamos, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? A minha atitude teria que ser outra. Eu não estou falando com respeito a essa situação, mas outras situações. Nós temos que parar para pensar sempre
em certas atitudes que acontecem no nosso dia a dia. O que Jesus faria se tivesse em nosso lugar? O que Jesus faria se tivesse em meu lugar? Em meu lugar. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas que ela não consegue transmitir a paz. Você já viu? Você conhece alguém que é inquieto o tempo todo? Você conhece uma pessoa que... Você conhece pessoas que você só vê ela agitada. Ela nunca está em paz. Não fica em casa. Não se sente bem em casa. Quando está em casa, quer estar na rua. E aquela inquietação. Se espera isso de uma pessoa que ainda não entrou na forma. De uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Mas de uma pessoa que conhece, isso não pode ser normal. Se ela age dessa forma, ela precisa entender que não foi para isso que ela foi chamada. Jesus, quando foi preso, olha que atitude. Jesus preso, Judas, com os soldados, vem prender Jesus, e de repente, quando tocaram em Jesus, a Bíblia fala que Pedro desembanhou a sua espada e cortou a orelha de um daqueles soldados que estava ali prendendo Jesus. Quando Jesus viu aquela atitude, Jesus imediatamente repreendeu a atitude de Pedro. Jesus não disse: não, Pedro, você agiu da forma certa. Eles vieram me prender, você está me protegendo. Não foi isso. Não foi essa a atitude de Jesus. Jesus repreendeu, pegou a orelha do homem e colocou num lugar. Porque ele não tem nada a ver com a violência. Jesus repreendeu a Pedro, colocou a orelha no lugar daquele homem. E depois Jesus, sabiamente, falou para aqueles homens: ó, vocês só estão me prendendo porque assim o Pai quer. Porque as Escrituras têm que se cumprir. Porque se eu quiser, eu posso orar agora e o Senhor envia legião de anjos. Ele não tem esse poder? Ele não tinha essa autoridade? Ele disse: eu posso enviar, pedir ao Senhor para enviar legiões de anjos, uma legião de soldado. Romanos simbolizava 6.000 homens. Eu posso agora orar e o Senhor enviar vários anjos para poder me resgatar. Mas para que se cumpra a palavra, aqui estou. Para que se cumpra o que está escrito, aqui estou. Sabe o que eu tenho? O que o Espírito Santo tem colocado todos os dias no meu espírito? Que nós também fomos chamados para isso. Para que se cumpra a palavra do nosso Senhor em nossas vidas. Para que o mundo veja essa grande diferença de que realmente está no centro da vontade de Deus daqueles que não estão. Por isso, seja diferente. Por isso, seja manso. Por isso, seja humilde para reconhecer muitas das vezes o seu erro. Quando o Senhor percebe, e isso acontece muito comigo, tá, igreja? Eu tenho uma esposa que é sábia. A Ana me ajuda muito nessa caminhada. Quando ela percebe que eu estou passando pouco, ela me orienta: Mário, não age dessa forma. E não adianta eu falar que da minha forma, uma vez estando errada, é a certa, porque não é a certa. E eu tenho que ser humilde para compreender que o que ela está falando é uma realidade.
e é para o meu bem. Sabe que toda correção é para o nosso bem. Então aprenda com Cristo. O interessante é que o apóstolo Paulo, falando com a igreja, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tudo é dele. Tudo é voltado para ele. O apóstolo Paulo não falou: sede meus imitadores, ponto final. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Igreja, há uma promessa para os mansos. Há uma promessa para aqueles que se deixam se levar pelas águas do Espírito. Há uma promessa. Não é algo humano, mas é algo que vem do próprio Deus. Em Mateus capítulo 5, vamos voltar. Em Mateus capítulo 5, no versículo 38. Quando Jesus, ele falando sobre as bem-aventuranças, ele fez questão de lembrar ao povo o que acontecia no passado. Porque as pessoas entendem hoje, quando lê o Velho Testamento, elas veem um Deus vingativo, né? Não, pastor, antigamente você vê a história de Davi e Golias. Davi matou Golias, cortou a cabeça, ainda comemorou a vitória. Pastor, quantas vezes Israel não venceu os filisteus, os inimigos, na espada? Quantas histórias nós temos, pastor, que sangue foi derramado? Sim, no passado, no Velho Testamento, era dessa forma as guerras. Mas Jesus veio com o novo. E no Novo Testamento você não vê ele falando de guerra humana. Você não vê ele falando de guerra física. Ele fala somente das guerras espirituais. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores e outras hostes de demônios. Ele não vem falar dessa luta. Por isso, ainda falando das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 38, ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Ô, pastor, isso é difícil demais. E disse: e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta e largar-lhe também a capa. Versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Desvia daquele que quiser lhe emprestar. Versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, melhor dizendo, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha só. Eu devo pagar o mal com o mal. Eu devo pagar com a mesma moeda. Não foi isso que ele nos ensinou. Não foi isso que ele deixou. Ele disse que nós temos que pagar da forma diferente. Se o mundo tem o costume de pagar o mal fazendo mal, a igreja, que somos nós, temos que fazer o contrário. Orar por quem não nos persegue é muito fácil, mas orar para quem te persegue, pensa naquela pessoa que te persegue. Pastor, difícil, hein? Orar por essa pessoa que realmente é difícil, mas é o que nós temos que fazer.
Fazendo isso, você vai estar imitando a Cristo. Fazendo isso, você vai ser o referencial. A luz de Cristo vai brilhar na tua vida. Você vai ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Eu fico imaginando, igreja, se todos se tornassem de fato pessoas guiadas por Cristo nesse mundo. O que seria do mundo cheio de cristãos? O que seria do mundo cheio de pessoas transformadas? O que seria do nosso país com autoridades transformadas ou transformados por Deus, guiados por Deus? O que seria? O que seria? E praticar a mansidão dentro da igreja é fácil. Ser manso aqui? Opa! Facinho. Dever de casa? Facinho. Agora, no dia a dia, quando alguém realmente olha, te provoca, quando alguém vem usadinho por Satanás, porque tem gente que, sinceramente, já vem vestido de vermelho, nada contra a cor vermelha, mas estou me referindo, o próprio Satanás vem de vermelho, vem com aquele chifrinho, e você já percebe, meu Deus do céu, essa não está sozinha não. Esse não está sozinho. Esse não está sozinho. E aí você tem que ser resistente. Aí você tem que ser realmente guiado pelo Espírito para resistir. Para resistir a essa tentação. Isso não deixa de ser uma tentação. Não deixa de ser uma tentação. Seja manso como Cristo. Eu devo ser esse cristão. Eu devo agir dessa forma. Não em vez em quando, mas todos os dias. Eu digo para você, fazendo crescer o seu relacionamento com Deus, você vai ser sensível à voz dele. Deixa eu pontuar mais uma coisa aqui quanto ao perdão. Você quer ver uma coisa de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, um exemplo de uma pessoa mansa? Pastor Marcos, pela manhã, falou do perdão. Quando você é manso de espírito e está se submetendo à vontade de Deus, quando alguém chega até você para lhe pedir perdão, quando aquela pessoa vem naquela entrega, naquela sinceridade, você abraça, e se for preciso, você até chora com ela. Se for preciso, você chora com ela. Se for preciso, você até assume. Não, realmente eu errei contigo. Eu errei. Eu não vigiei. Mas quando a pessoa ela não está conectada com o que Deus quer fazer naquele momento, porque todo perdão é uma libertação. Você precisa deixar as pessoas. Eu estava ali agora, e eu confesso para você, diante do Deus que eu prego, eu não ia pregar. Eu não estava conseguindo me conter, estava passando muito mal. Muito mal no início da pregação. Estava muito nervoso. Muito, você não tem ideia. Me deu vontade de entrar no gabinete e falar, pastor, não estou aguentando. Eu estou sentindo a emoção está sendo muito grande. Muito grande. Mas uma coisa que, enquanto estava no momento do louvor, e Deus me trouxe assim na memória, o primeiro dia que eu entrei aqui, e isso passou um filme na minha cabeça. E depois ele falou assim, vocês, me referindo, eu e a Ana, vocês não deixaram nada. Nada. Vocês não têm nenhuma dívida com ninguém. Vocês não têm dívida com ninguém. É bom você ouvir isso do Espírito Santo.
É bom você ouvir isso do Espírito Santo. Que você não tem dívida com ninguém. A não ser que as pessoas, de repente, numa palavra que nós falamos aqui, e sem perceber, a gente acabou ofendendo. Mas essa nunca foi a intenção. Mas, quando ele falou isso, me veio uma paz. Uma paz imensa. Mas, quando eu subi, eu confesso para você, eu não estava aguentando. Mas o Espírito Santo foi tomando e agora estou aqui pregando. Te pedi desculpa logo no início. Se houvesse algum deslize, você imediatamente me perdoaria, porque a emoção é muito grande, você vai entender o porquê. Mas o ruim é quando, voltando ao perdão, quando alguém vem e diz, fulano, me perdoa, você diz, posso até te perdoar, mas eu nunca tive nada contra você. Eu não sei por que você está assim. Da minha parte nunca houve nada. Nunca age dessa forma. Nunca. Porque você, ao invés de ajudar a pessoa, você só atrapalhou. Pensa em Jesus na cruz. Imagina aí, Jesus na cruz. Um inocente na cruz. Olhando para a multidão que cercava aquela cruz. Jesus deve ter visto muita gente, antes mesmo da cruz, melhor dizendo, perante Pilatos, Jesus e Barrabás, para ver aquela decisão, quem seria crucificado. Jesus deve ter olhado para aquela multidão e visto muitos que foi curado por eles, dizendo, crucifica ele. Muitos que foram restaurados, dizendo, pode crucificar, solta Barrabás. Sabe que dor é essa? Sabe que dor é? Sabe o que você ajudar uma pessoa e no momento que mais você precisa dela, ela vira as costas para você? E Jesus, por um momento, olhando a multidão, reparando tudo, na cruz, qual foi as últimas palavras do Senhor Jesus? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Eu libero eles. Sabe o que Jesus quer dizer? Senhor, eu libero para a graça vir. Eu libero para quando eu der o último suspiro, a graça alcançar a todos, inclusive aqueles que ainda estão para nascer. E te alcançou. Eu libero. Sabe por que hoje nós estamos livres, leves? Porque um dia Jesus nos libertou de fato. Eu não vou ler agora porque o tempo é curto. Já passou o tempo. Mas dever de casa, leia os Isaías 53 e veja a trajetória. Isaías já vai falando do sofrimento de Cristo. Sabe o que é você saber do que você vai sofrer, que você vai ser traído, e mesmo assim você amar? Por isso que eu falo, igreja, eu posso falar aqui de vários personagens bíblicos, mas se tem alguém que o meu coração arde para falar sempre, se tem uma pessoa que eu gosto de falar em muito, é de Cristo. Esse exemplo de líder, exemplo. Porque ele era Deus. Se você veio pela manhã, você entendeu que ele se esvaziou, se fez homem, a mesma dor que sentimos, ele sentiu. A mesma dor, mas resistiu. Então, a mansidão não é só quando você é tentado através de uma ira, mas a mansidão também é para você se submeter à vontade de Deus. O que Deus tem para você hoje? Se submeta a isso. O que Deus tem para você hoje? Se submeta a isso. Para entender isso, para compreender isso.
que o Espírito Santo nessa noite, ele continue falando ao seu coração. E que você saia daqui para ser diferente. Jovens, deixa eu deixar um recado para você. Jovens, deixa eu falar diretamente com você. Não adianta você tratar as pessoas, seus amigos, muito bem. E quando chega em casa, você trata os seus pais muito mal. Você responde. Quer ganhar os pais? Revela Jesus. Quer ganhar? Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, revela Jesus. Revela Jesus. Para finalizar, eu lembro que quando eu e meus 2 irmãos aceitamos a Cristo, meu Deus, a minha casa era um... Meu pai já deve estar me assistindo. Meu pai fala, Mário, eu te assisto. Ele fala na TV, porque ele bota na TV. Então meu pai lembra disso, ele deve estar me assistindo agora. Aquela casa que era, gente, uma bagunça só. Uma desordem. Depois que a gente aceitou a Cristo, meus pais reconhecem. Tudo foi mudando naquela casa. Gente, houve uma faxina. A minha casa era cheia de imagens. Minha mãe era macumbeira. A gente costuma falar que era espírito, mas minha mãe era macumbeira mesmo. De toda sexta-feira a gente tem que acender, tem que fazer alguma coisa. E eu ficava com raiva já desse negócio. Mas que coisa, que mudança que aconteceu. Eu me lembro que na sexta-feira aquele espírito maligno vinha e falava, eu vim porque ela me chamava minha mãe de cavalo, ela é meu cavalo. Eu falei, rapaz, que demônio, que espírito, como diz o pastor Marco, que espírito danado, né? Sem vergonha. Mas depois que Cristo entrou naquela casa, Satanás montou o cavalo dele lá, que não era mais a minha mãe, e foi para o inferno. Quando ele entra em cena, tudo tem que mudar. Quando ele entra em cena, o velho Mário fica lá, ó, no esquecimento, e se nasce o novo Mário, para a glória dele. Então que o Espírito Santo continue te usando, continue trabalhando no seu coração com esse espírito de mansidão, e que você, aonde quer que você esteja, que você possa agir como Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.